Olá, seja bem-vinda de volta ao canal Histórias de Amor Narradas. Se você não assistiu a primeira parte dessa história, pare agora e clique no link aqui na descrição do vídeo ou no card que está aparecendo na tela neste momento. Você precisa conhecer o começo dessa jornada emocionante antes de continuar. E para quem já está acompanhando, prepare-se, porque agora vamos descobrir qual foi o paradeiro de Mariana. Você está pronta para continuar com a história? Parte 2. O mundo sem você. Croácia deveria ser mágica. As muralhas antigas de Dubrovnik, o mar azul impossível. Mas Mariana mal conseguia apreciar. À noite, checava o celular compulsivamente. Nikos mandava mensagens todos os dias. Fotos do mar ao amanhecer. Áudios dele tentando falar português, rindo dos próprios erros. Vídeos da taverna, da família perguntando por ela. E ela respondia. Tentava explicar o que sentia através de tradutor que transformava suas palavras em grego imperfeito. Mas nada capturava a saudade que doía fisicamente. A forma como seu corpo ainda lembrava o toque dele. Como acordava de madrugada sentindo a falta do calor dele ao lado. Havia noites em que Mariana acordava no meio da madrugada, o coração acelerado, a pele formigando com a lembrança daquele último beijo no porto. Ela ainda conseguia sentir o gosto dos lábios dele, a textura das mãos ásperas de pescador percorrendo suas costas, a forma como ele tinha murmurado o nome dela em grego enquanto a puxava mais perto. Fechava os olhos e estava de volta àquele quarto simples acima da taverna. A janela aberta deixando entrar a brisa do mar, os lençóis brancos grudados na pele suada, o jeito como ele a olhava, como se ela fosse a coisa mais preciosa que já tinha visto. A forma como seus corpos tinham se encaixado perfeitamente, como se tivessem sido feitos um para o outro. E não era só desejo, embora isso também doesse. Era a conexão, a forma como tinham conversado por horas, mesmo mal entendendo as palavras um do outro, como tinham rido juntos. Como ela tinha se sentido vista, realmente vista, pela primeira vez em anos. Não como a esposa perfeita que deveria ser, não como a mulher que tinha falhado, mas como Mariana, simplesmente Mariana. Isso é que era o mais assustador. Não a intensidade física, mas como ele tinha conseguido atravessar todas as camadas de proteção que ela tinha construído. Como em apenas alguns dias tinha feito ela se sentir mais viva do que em anos de casamento. Às vezes, andando pelas ruas de Dubrovnik, via um homem de costas com cabelo escuro e o coração disparava. Mas não era ele. Nunca era. E a decepção que sentia era desproporcional, absurda para alguém que tinha conhecido há tão pouco tempo. Isso vai passar, dizia para si mesma. É só intensidade de momento, química forte, nada mais. Mas no fundo sabia que estava mentindo. Porque isso, o que quer que fosse isso, tinha mexido com algo fundamental dentro dela. Tinha acordado uma parte que ela pensava estar morta. E agora, cada dia sem ele era um pouco mais difícil de suportar. Tentou se conectar com outros viajantes. Saiu com grupos, explorou, riu. Mas nenhuma conexão tinha aquela intensidade, aquele frio na barriga, aquela sensação de estar completamente viva que tinha com Nikos. Foi em Veneza, sentada sozinha num café enquanto casais apaixonados passavam de gôndola, que tomou uma decisão impulsiva. Comprou passagem de volta para a Grécia. Não avisou, queria surpreender. No voo de volta, Mariana mal conseguia ficar parada. Ensaiava mentalmente 1000 versões do reencontro. Talvez chegasse à noite quando a taverna estivesse cheia, e ele a veria de repente no meio da multidão. Seus olhos se encontrariam através das mesas, e ele largaria tudo, viria até ela. Ou talvez fosse de manhã cedo,
quando ele estivesse sozinho preparando o café. Ela abriria a porta devagar e ele se viraria, ainda meio sonolento, e levaria alguns segundos para acreditar que era real. Imaginava a expressão dele, o choque inicial, a alegria explodindo no rosto. Ele a pegaria nos braços e giraria com ela, rindo, incrédulo. Ou talvez ficasse parado, só olhando, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele piscasse. Pensava no que diria. Não consegui ficar longe? Muito clichê. Decidi que você vale mais que qualquer viagem? Muito intenso logo de cara. Talvez só oi deixasse o momento falar por si. E depois, eles iriam para o apartamento dele? Para a praia? Ficariam ali mesmo na taverna conversando por horas, tentando colocar em palavras tudo que as mensagens não conseguiram dizer? Tocou no celular no bolso. Tinha quase mandado mensagem 3 vezes. Estou chegando. Mas não. Queria ver a surpresa genuína. Queria testemunhar aquele primeiro momento de choque feliz. O que ela não tinha previsto era a ansiedade crescente. E se ele tivesse seguido em frente? E se tivesse conhecido alguém? Eram só alguns meses, mas eram meses de distância, de saudade, de mensagens que nunca captavam completamente o que sentiam. Ele mandou mensagem ontem, lembrou a si mesma. Disse que estava contando os dias até ela voltar para a Europa, quem sabe? Mas voltar não planejado era diferente. Era colocar o coração na mesa. Era dizer sem palavras: escolho você, escolho isso, escolho a gente. Quando o avião começou a descer e ela viu o mar Egeu pela janela, o coração quase saiu pela boca. Em poucas horas saberia se tinha tomado a decisão certa ou a mais louca de todas. Talvez as duas coisas. Chegou numa tarde chuvosa de inverno. Quando entrou na taverna, Nikos estava limpando mesas. Levou alguns segundos para ele olhar, e quando viu, a expressão de choque seguida de alegria pura foi tudo o que ela precisava ver. Nada, absolutamente nada, saiu como ela tinha imaginado. A chuva tinha começado assim que o táxi a deixou na vila. Não aquela chuva romântica de filme, mas uma tempestade mediterrânea de verdade, vento forte, gotas grossas e frias que encharcavam em segundos. Ela não tinha guarda-chuva. A mochila era a prova d'água, mas suas roupas definitivamente não eram. Em questão de minutos estava completamente ensopada, o cabelo grudado no rosto, a blusa colada no corpo, os tênis fazendo barulho de água a cada passo. Parou na frente da taverna, vendo através da janela embaçada as luzes quentes lá dentro, as pessoas secas e confortáveis. Pensou em voltar, trocar de roupa no hostel primeiro, tentar de novo quando estivesse apresentável. Mas aí viu ele, Nikos, movendo-se entre as mesas com aquela graça econômica de quem conhece cada centímetro do espaço. E todo o planejamento, toda a preocupação com a aparência, tudo evaporou. Empurrou a porta. O vento entrou com ela, fazendo as velas das mesas tremularem. Algumas pessoas olharam, provavelmente pensando turista perdida na tempestade. Ela ficou ali, pingando no chão de madeira, o coração batendo tão forte que parecia impossível que ninguém mais ouvisse. Ele atravessou o salão em 3 passadas, a pegou nos braços e a beijou ali mesmo, na frente de todos. Um beijo que tinha meses de saudade, semanas de dor e a promessa de pelo menos alguns dias de felicidade. Aqueles 5 dias foram intensos de uma forma diferente. Mal saíram do apartamento. Compensaram o tempo perdido, aprendendo os corpos um do outro novamente, conversando até de madrugada, usando todos os meios possíveis porque tinham estudado. Ele português, ela grego, e agora conseguiam se entender melhor. Foi numa dessas madrugadas, pele contra pele, suor esfriando, que ele disse em português, eu te amo. E ela, em grego, te amo. E riu porque a pronúncia estava terrível. Mas ele entendeu.
e a beijou com tanta ternura que ela sentiu o coração transbordar. Mas enquanto ele dormia ao lado dela, a respiração profunda e tranquila de quem finalmente tinha paz, Mariana ficava acordada olhando para o teto, a mente girando, porque era real demais, intenso demais. E ela sabia como histórias assim terminavam. Não vai ser assim, dizia a parte esperançosa dela. Nikos não é ele. Mas a parte machucada, a que tinha passado anos tentando ser suficiente e nunca conseguindo, essa parte sussurrava outras coisas. Você pensou que era diferente da última vez também? Lembra como era no começo? Como você achava que tinha encontrado o seu lugar? Quantas vezes ela tinha ficado assim, acordada ao lado do ex-marido, sentindo a distância entre eles mesmo quando os corpos se tocavam? Quantas vezes tinha se perguntado onde tinha errado, o que podia mudar para voltar a ser amada daquele jeito? E se eu me perder de novo? Pensava, o pânico apertando o peito. E se eu me mudar para cá, desistir de tudo e daqui a um ano ele olhar para mim e ver só obrigação? E se virar só mais uma boca para alimentar? Mais uma pessoa dependendo dele, mais um peso? Pior, e se ela se transformasse naquela pessoa novamente? A que tentava tanto ser perfeita que esquecia de ser ela mesma? A que media cada palavra, cada ação, com medo de ser de mais ou de menos? Nikos se mexeu no sono, o braço instintivamente a puxando mais perto, e ela se permitiu afundar naquele abraço, naquele calor, naquela sensação de pertencer. Mas e se dessa vez for diferente? A vozinha esperançosa insistiu. E se você tiver aprendido? E se ele realmente te amar do jeito que você é, não do jeito que ele quer que você seja? Ela não tinha respostas, só tinha medo e amor, e a terrível certeza de que já tinha ido longe demais para voltar atrás, mesmo que quisesse. Porque a diferença entre Nikos e seu ex-marido era que Nikos nunca tinha pedido que ela mudasse. Nunca tinha sugerido que ela fosse quieta, mais caseira, menos intensa. Ele amava justamente a intensidade dela, a inquietude, o desejo de conhecer o mundo. E isso era o que mais a deixava aterrorizada e indecisa. Mariana ainda não estava confortável com toda essa situação. Ela havia sofrido demais com o passado e tinha medo do que pudesse vir pela frente. Então decidiu partir novamente. Ainda tinha seus planos, seus roteiros traçados, seus sonhos de viagem a cumprir. E dessa vez foi pior, porque agora sabia exatamente o que estava deixando para trás. Meses se passaram. Áustria, República Tcheca, Polônia. As mensagens continuavam, mas havia uma tristeza nelas agora. Uma saudade que não conseguiam expressar completamente através de telas. Mariana estava na Islândia quando percebeu que não estava mais fugindo. A dor do passado tinha cicatrizado, mas ela ainda não sabia o que queria, para onde ir. Foi quando recebeu. Onde você está agora? Reykjavik, na Islândia. Qual o endereço do hostel? Ela mandou, confusa. Ele não respondeu mais. 2 dias depois, Mariana estava voltando de uma trilha quando viu o impossível. Nikos. Ali, na Islândia, casaco completamente inadequado para o frio, mochila nas costas, olhos procurando. Quando a viu, o rosto dele se iluminou, e ela correu, deixando a mochila cair, jogando-se nos braços dele com força suficiente para quase derrubá-lo. Não aguento mais, ele disse em português. Saudade demais. Tinham 1 semana. Ele tinha usado todas as economias para passagem. E foram os melhores 7 dias. Exploraram, sim, mas principalmente reaprenderam um ao outro. E conversaram. Sobre o futuro, sobre o que queriam. Foi na última noite que ele disse: quero viajar com você. Como? Você tem sua vida. Tenho minhas economias. Posso vender minha parte do barco. Trabalhar em outros lugares. Muitos lugares precisam de pescador. Posso fazer isso. Você não pode abandonar tudo. Não é abandonar.
É escolher, e eu escolho você. E Mariana viu nos olhos dele que era verdade. Não era sacrifício, era escolha consciente. 3 meses, ele disse. Me dá 3 meses que eu organizo tudo. E assim ficou combinado. Foi naquela noite, depois que combinaram, que aconteceu. Eles estavam na cama do hostel minúsculo, o quarto tão pequeno que mal cabiam os dois, a janela deixando entrar o frio da Islândia. Deveriam estar dormindo. O voo dele era cedo. Mas ficaram acordados, acomodados lado a lado, os dedos entrelaçados. E foi ali, naquele silêncio confortável, que Mariana sentiu. Não foi dramático. Não teve música de fundo nem luz especial. Foi só certeza. A certeza tranquila de quem finalmente para de lutar, de quem para de ter medo, de quem olha para o futuro e não sente mais aquele aperto no peito, aquela necessidade de fugir. Ele tinha largado tudo, tinha usado todas as economias, tinha pegado um avião para o outro lado do mundo sem nem saber se ela quereria isso. Não era sacrifício, era escolha. E pela primeira vez, Mariana entendeu completamente a diferença. Você está acordada? Ele murmurou sem abrir os olhos. Sim, ela respondeu. Pensando muito? Disse ele. É, estou. E ela respirou fundo e disse. Estou apavorada. Ela riu suavemente. Mas não é medo de você. É medo de estragar tudo isso que estamos construindo. De não ser boa o suficiente nisso. Ele virou de lado, e mesmo no escuro, ela via a intensidade naquele olhar. Ele pegou o rosto dela entre as mãos. Aquele jeito gentil mais firme que era só dele. Você já é boa o suficiente. Você já é tudo. E ela acreditou. Pela primeira vez em anos, quando alguém disse que ela era suficiente, ela realmente acreditou. Eu te amo, disse ela em português. Sem sotaque, sem barreiras. Eu te amo. Ele respondeu, também em português. E ambos sorriram com a pequena vitória de estarem finalmente conseguindo se comunicar, não só com o coração, mas com palavras. E foi ali, naquele quarto minúsculo, com o vento uivando lá fora e o futuro completamente incerto, que Mariana soube que isso era real. Não era fantasia de viagem, não era paixão que ia passar. Era amor de verdade, do tipo que assusta porque é grande demais, que exige coragem porque é vulnerável, que transforma porque é genuíno. E pela primeira vez na vida, ela não queria fugir disso. Não vai ser fácil, disse, porque precisava ser honesta. Eu sei. Ele concordou. Então, por que estamos fazendo isso? E ele sorriu aquele sorriso que tinha feito ela se apaixonar desde o primeiro momento. Por que vale a pena? Por que você vale cada segundo difícil? E Mariana percebeu que ele estava certo. Não ia ser perfeito, mas ia ser real. E real era muito melhor que perfeito. 3 meses, ela repetiu, agora como promessa. 3 meses, ele confirmou. E ambos souberam que não estava mais falando só de tempo. Estava falando de compromisso, de escolha, de futuro. Um futuro assustador e incerto e absolutamente certo ao mesmo tempo. E pela primeira vez, Mariana não precisava de um plano, não precisava de controle, não precisava saber exatamente como tudo ia acontecer. Só precisava disso, deles juntos, e era suficiente. Era mais que suficiente, era tudo. Os 3 meses foram os mais longos de toda a história. Mariana foi para Canadá, Estados Unidos. Nikos mandava atualizações. E ela sentiu o coração acelerar cada vez, contando os dias. Quando finalmente chegou o dia, ela estava em Portland. Esperava nervosa e quando o viu saindo do aeroporto, mochila enorme nas costas, olhos procurando, sentiu que estava finalmente completa. Estou aqui, ele disse quando a alcançou. Para sempre, se você quiser.
E Mariana, que passou 1 ano fugindo, descobriu que não tinha mais medo. Eu quero muito. Começaram a viajar juntos, América do Sul, visitando o Brasil dela, conhecendo a família. Houve churrasco, samba, aceitação calorosa. Depois Argentina, Chile, Peru. Nikos trabalhava em cada lugar. Barcos, restaurantes, sempre encontrando algo. E Mariana continuava com suas aulas online. Tradução, freelances. Funcionava. Eles brigavam, claro. Diferenças culturais. Mas aprenderam a negociar, a rir das diferenças. E lentamente, Mariana parou de fugir. Descobriu que podia viajar não porque estava escapando, mas porque genuinamente amava. E ter Nikos tornava tudo mais rico. Foi numa praia no México que ele tirou um anel do bolso, prata trabalhada com padrão de ondas. Não é proposta ainda. É promessa. Você é minha casa. Coloque em mim. Não preciso esperar. Você é minha casa também. Casaram 6 meses depois na Vila Grega. Cerimônia simples, linda, em grego e português. Família dele e parte dela. Amigos do caminho. Vestido de renda do México. Ele de linho branco. Descalços na areia. A festa foi na taverna, música grega e brasileira, dança até o amanhecer. Mães chorando, pais se abraçando mesmo sem falar o idioma um do outro. E quando foram embora ao amanhecer, correram para o mar rindo, mergulhando ainda vestidos, porque era exatamente o tipo de coisa que fariam. 3 anos depois, ainda viajavam. Não o tempo todo, tinham períodos de estabilidade. Alguns meses na Grécia, alguns no Brasil e o resto explorando. Mariana tinha um blog crescido escrevendo sobre viagens reais, não glamorizadas. Nikos virou fotógrafo autodidata. Juntos, documentavam não lugares, mas conexões humanas. Quando perguntavam onde moravam, respondiam: onde estivermos juntos. Porque Mariana descobriu que lar não é lugar. É pessoa, é escolha, é acordar todo dia e decidir que aquela mão que você segura é suficiente. É tudo. E o mundo, vasto e infinito e cheio de possibilidades, estava ali esperando. Mas pela primeira vez, Mariana não sentia aquela urgência de correr para o próximo destino. Porque descobriu algo que nenhum mapa jamais mostraria. Que a maior aventura não é sobre quantos lugares você conhece, mas sobre encontrar alguém com quem cada lugar se torna inesquecível. Descobriu que lar não é onde você nasceu, nem onde você mora. É o cheiro da pele de alguém que te faz sentir segura. É a risada que você reconheceria em qualquer multidão. É a mão que segura a sua quando tudo parece incerto. E enquanto assistiam o pôr do sol em mais uma praia de mais um país cujo nome nem importava tanto, Nikos entrelaçou os dedos nos dela e disse em português que ainda carregava sotaque, mas estava cada dia melhor: onde vamos amanhã? E Mariana sorriu, encostou a cabeça no ombro dele e respondeu: não sei, mas sei que quero ir com você. Porque no final não importava o destino, importava a jornada. E importava ter ao lado alguém que fizesse cada quilômetro, cada país, cada amanhecer valer a pena. O amor os tinha levado até ali e continuaria levando para onde quer que escolhessem ir. O que achou dessa história? Esta não é uma história real. Mas e se fosse? Você teria coragem de deixar tudo para trás por um amor? Ou melhor, você teria coragem de mudar seus planos quando encontrasse alguém que fizesse seu coração bater mais forte que qualquer destino no mapa? Deixe nos comentários qual foi o momento mais emocionante dessa história para você. Se você gostou e quer mais histórias emocionalmente narradas como essa, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui no canal, toda semana tem uma nova história para tocar seu coração. E se você ainda não viu a história anterior, A Florista, clique no card acima e apaixone-se por essa história linda que vai te surpreender.